Amada igreja, estamos juntos nesta noite novamente para estudar a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos, também os que nos assistem via internet. Estamos em uma série sobre os 10 mandamentos e, como já foi dito anteriormente, a razão pela qual há força na lei são os versos iniciais de Êxodo 20, onde Deus diz: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Portanto, Deus se apresenta não como Criador, mas como libertador do seu povo. E a lei, então, passa a ser uma extensão daquilo que Deus é, e como diz Tiago, ela é a lei da liberdade. Quando nós olhamos para a lei, quando nós seguimos a lei, aí sim nós somos libertos e somos livres, seja deste mundo, das tentações, ou até mesmo de alguma forma de nós pensarmos diferentemente daquilo que Deus pensa e faz. Hoje iremos estudar mais um dos mandamentos, mas iremos estudar hoje e também no próximo domingo nós não estaremos aqui, porque estaremos lá no SIC com o Coral Vivace, e não teremos culto no próximo domingo aqui na igreja. Então, mas no outro, depois da semana que vem, voltaremos então novamente ao estudo do mandamento que iremos estudar nesta noite. Então, precisamos de 2 domingos para vermos toda a verdade que está por trás deste mandamento que iremos estudar. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. E vamos estudar nesta noite apenas o verso 13. E repito, depois voltaremos em outro momento para estudarmos novamente este verso, onde diz: não matarás, ou não mate em algumas outras traduções. Este mandamento nos ensina 2 grandes verdades: não ferir os outros e não ferir a nós mesmos. Nós não iremos hoje entrar na questão de se pode matar na guerra, se não pode, essas questões que são mais polêmicas sobre o mandamento, mas iremos estudá-lo no próximo momento que estaremos aqui. Hoje vamos estudar um mandamento sobre esta visão de não ferir ao próximo e nem a si mesmos. O mandamento, portanto, diz: não matarás, e quando nós olhamos para a vida de Jesus, que foi o nosso exemplo, em nenhum momento Jesus matou alguém. Na verdade, Jesus nem bateu em alguém. Bateram nele, mas ele jamais revidou. Ele cumpriu a lei na sua integridade. Então, em qualquer forma que se possa pensar, não se tira a vida. Nós vamos ver as nuances depois sobre as questões sobre alguém invadir seu lar, sua cidade, seu país, assim por diante, como é que isso está escrito. Nessa noite, então, vamos ver não ferir os outros. E nós, se o mandamento diz para não ferir, nós temos que ver como nós podemos, às vezes, ferir para então não fazê-lo. E nós ferimos os outros quando nós difamamos o nome das pessoas. Quando alguém denigra a imagem, de uma forma mais poderosa, talvez, de ferir alguém, denigrindo a imagem dessa pessoa. E o mandamento diz: não matarás, e uma forma de não matar o outro é você não denigrindo a imagem, o nome dessa pessoa. E isso faz nós pensarmos um pouco sobre a nossa natureza humana, porque quando nós somos ofendidos, magoados, nós queremos revidar. É da nossa natureza, infelizmente. É da nossa natureza querer justiça. E o mandamento diz: não fale, leve tudo ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a experiência tem mostrado. Há um provérbio que diz assim: Deus transforma os seus inimigos em seus amigos. Quando estava na faculdade, um professor chileno nos dava aula, extremamente inteligente, e alguém foi se aconselhar com ele, dizendo: professor, tal colega me magoou, falou mal de mim, difamou meu nome, o que eu faço? Ele falou: vá lá, compre um presente e leve para ele. Totalmente contra a natureza humana. E o menino foi e fez. Eles se tornaram grandes amigos. Então, não podemos ferir os outros difamando o nome dessas pessoas, não podemos também caluniar as pessoas.
Nenhum médico pode curar as feridas da língua, e a língua é um veneno mortal, diz Tiago. Devemos cuidar para não caluniar a imagem dos outros. Podemos sim fazer uma avaliação sincera, mas não com a intenção de difamar ou caluniar a pessoa, mas sermos sinceros nas nossas observações. Nós também podemos ferir os outros quando nós ferimos o corpo dessas pessoas. Ferimos o corpo por causa da raiva, às vezes. Aí vem a questão das agressões físicas, de machucar realmente alguém, e isso por trás está a raiva, a inveja. E diz que a inveja e o assassinato andam juntos. Diz que a inveja é pior que o ódio. Uma pessoa com inveja, ela destrói a outra, ela não consegue ver o sucesso e o bem-estar da outra. Por isso diz que amigo verdadeiro é aquele que quando você está subindo, te ajuda a subir mais e mais. Não é aquele que quando você está por baixo, vai lá e diz, que pena que eu não fiz com você e tal. Aliás, nem sempre é bom bajular demais, porque às vezes Deus está trabalhando no coração daquela pessoa. E às vezes nós dizemos, olha, enfrente a vida, levante a cabeça, vamos em frente. Nós também podemos ferir os outros com ódio. E alguém diz que o ódio é um verme que vive de sangue, é como diz Ezequiel 35:5. Está sempre lá, querendo mais e mais. E pessoas com raiva, inveja e ódio é um passo para matar alguém. Famílias se destroem por causa disso. Amigos se separam por causa de inveja, ódio ou a raiva. Todas essas são formas, às vezes, são formas de matar alguém. O mandamento diz, não mate. Interessante que a Bíblia sempre leva a nós a olharmos o nosso próprio coração e dizer, deixe ele em paz. Não deixe com que essas questões carnais tomem conta do seu coração. Não deixe que a raiva, o ódio, a vingança, a ira fique nutrido aí dentro. Quando nós carregamos isso, faz muito mal para nós mesmos. Entregue tudo ao Senhor. Ele sabe o tempo certo de agir e como conduzir todas as coisas. Como o assassinato é cometido, talvez nós perguntemos. Pode ser pelas próprias mãos, como nós vimos quando alguém tira a vida. Joabe, por exemplo, matou Amassá. E Amassá não viu que Joabe estava com uma adaga em sua mão quando este o matou. Podemos matar com a mão, mas podemos matar também com a nossa mente. Jesus disse, quem odeia o seu irmão é um assassino. Essa é a razão pela qual nós devemos ter pena de quem nos odeia. Eu sempre digo para as pessoas, se alguém me odeia, se alguém não quer ser meu amigo, a perda é dela, não é minha, porque eu sei quem eu sou. E assim nós vamos pensar, se você é uma pessoa cristã, se você é do bem, infelicidade de quem fala mal de você. Infelicidade é quem não quer ser seu amigo, porque você é uma pessoa do bem, você é de Cristo. Então, se alguém tem algum sentimento negativo contra você, se você certamente não causou esse sentimento por suas ações, atitudes, a infelicidade é da pessoa. Alguém diz que a maldade é um assassino mental. Outra forma de nós matarmos alguém, cometermos assassinato, é pela língua. E aí, eu digo, quando nós falamos alguma mentira sobre outra pessoa, nós acabamos matando essa pessoa. Interessante que, quando eu li isso, eu fiquei pensando, você pode matar alguém pela caneta. E Davi matou Urias ao escrever uma carta para que Urias colocasse, para que Joabe colocasse Urias na frente na batalha. Através de uma caneta, ele matou Urias. Podemos matar alguém escrevendo alguma coisa que difame a vida dessa pessoa. Podemos matar alguém ao consentir na morte de outro. Saulo, quando consentiu, por exemplo, na morte de Estevão, Saulo estava matando Estevão naquela hora. Por isso que quando nós vimos alguém, quando injusto sofre, uma certa indignação toma conta do nosso coração, e isso não é pecado. Este é um senso da justiça e do bem-estar. Nós não aceitamos que alguém sofra injustamente. Nós não aceitamos que alguém seja prejudicado injustamente. Também, outra forma de matar alguém é não impedir a morte injusta de outrem. Foi o caso, por exemplo, de Pilatos, que lavou as mãos e deixou Jesus morrer. Uma morte injusta.
Se nós sabemos que a pessoa é inocente, devemos fazer tudo para defendê-la, para que não haja injustiça. E também, nós podemos matar alguém por falta de misericórdia, diz o mandamento. Não ajudar a outra pessoa que está necessitada, nós estamos matando essa pessoa. Não alimentar o necessitado é uma forma de matar essas pessoas. Portanto, nós devemos cuidar para que não deixemos de não ser misericordioso e assim matar alguém, seja lá quem for. Nós podemos matar alguém por não executar a lei sobre o infrator. Isso é muito interessante. Há uma história que eu li que conta que foi trazido um criminoso para ser julgado e o juiz não julgou naquela hora. Ele cometeu 6 assassinatos. No 6º assassinato, ele foi condenado. E alguém disse, aquele juiz poderia ser sentenciado como um assassino, porque 5 dos assassinatos foram feitos, porque ele não executou a lei quando deveria ter executado. Interessante essa observação. Então, às vezes, por não executar a lei, eu posso assassinar alguém. Lembre-se, o assassinato é um pecado que traz sempre a maldição. Caim foi amaldiçoado, diz Gênesis 4:11, por ter matado Abel. Na verdade, o pecado sempre traz consequências. Sempre quando se comete um pecado, ele vai trazer consequências na nossa vida. A curto, médio ou longo prazo. Mas ele sempre vai trazê-lo. Se nós nos arrependemos, Deus muda a situação. Mas se não há arrependimento, ele vai nos levar até que nós reconheçamos o pecado para nos arrepender e estar em paz com ele. E assim, ele sempre virá atrás de nós. Sempre há consequências com o pecado. Portanto, o melhor é olhar o que é pecado e não praticá-lo, e pela graça de Cristo vencer. E por último, nós não podemos matar alguém pela nossa própria conduta. A forma como nós vivemos, a forma como nós procedemos, a forma como nós nos colocamos perante as pessoas, nós podemos matá-las na nossa conduta. Interessante que quando grandes homens se movem, outros os seguirão, mesmo que seja para o inferno, diz Watson, um dos puritanos. E ele cita Lúcifer no céu, que elevou a 3ª parte dos anjos. Sempre quando um grande se move, outros o seguem. Isso serve como uma advertência para nós de cuidarmos que às vezes as condutas das pessoas podem parecer muito boas, mas elas devem ser balizadas na verdade bíblica. Às vezes as pessoas fazem grandes coisas. Eu lembro que quando estavam aclamando para Jesus entrar em Jerusalém, colocaram os ramos, tudo, aclamando que ele fosse rei, e milhares seguiram Jesus naquele dia. E quando ele estava na cruz, milhares daqueles o abandonaram. Então as pessoas costumam seguir os que são grandes e depois, mesmo que seja para o erro, diz a inspiração. Se nós não devemos ferir os outros, o mandamento diz que nós não devemos ferir a nós mesmos. E como nós podemos nos ferir? Nós podemos nos ferir quando nós lançamos em um perigo o que nós poderíamos prevenir. É como, vamos pensar da seguinte forma, há uma série de arqueiros atirando suas flechas e você se coloca e vai passar bem em frente. Certamente uma das flechas vai atingir você. É mais ou menos isso que ele está dizendo no mandamento. Não se coloque numa posição onde você possa ser atingido. Não vá a um lugar onde as pessoas possam criticar você. Não vá a um lugar onde as pessoas não aceitam você. Você não precisa estar lá. Você tem Cristo, você tem a igreja, você tem seus irmãos. Não vá a um lugar onde as pessoas não aceitam você. Não se coloque em algum lugar onde isso pode trazer prejuízo à sua vida espiritual ou à sua vida moral, da sua conduta. Preserve-se, guarde-se, cuide de você mesmo. Não se mate, diz o mandamento. E a outra forma também é quando nós negligenciamos o uso de meios para preservar a vida. Por exemplo, se você está doente, se você quer tomar remédio, tome remédios. É necessário, preserve a sua vida. A gente que vai ao médico, o médico diz, olha, se você fizer isso, você vai ficar bom. E a pessoa acha que não, eu não preciso disso, não.
e acaba matando-se a si mesmo. Portanto, não cuidar de si mesmo é uma forma de se matar. E aí está que você deve respirar, tomar ar, tomar sol, ter a consciência limpa, todos os remédios que nós sabemos que Deus nos concede. E essa é uma forma de nós cuidarmos da nossa vida e principalmente da nossa alimentação. Outra forma de nós matarmos a nós mesmos é nós impondo dor sobre nós mesmos. E aqui eu vou abrir um parênteses para colocar que uma das formas mais poderosas atuais de alguém matar a si mesmo, impondo dor sobre si, é o descontentamento. Tem gente que fica descontente se está chovendo, é descontente se faz sol, é descontente se está nublado, é descontente se tem que acordar cedo, se tem que acordar mais tarde, se tem que trabalhar. O descontentamento faz parte da vida das pessoas e elas estão se matando por isso. 99% das doenças dizem que vem da nossa mente, o que nós pensamos, o que nós somos. E nós, às vezes, pensamos muito negativamente, e assim nós estamos matando aos poucos. Pense positivamente, ame viver a vida, ela é sua. E como se diz, você só tem o dia de hoje para viver. Viva com prazer, viva com alguém que foi perdoado, alguém que é aceito por Deus, alguém que é amado pelo Senhor. Viva a sua vida, não lamente sobre ela, mas diga, essa é a vida que Deus me deu, e é a vida que Ele vai caminhar comigo, e é a vida que eu vou viver. O descontentamento tem levado milhares de pessoas a perderem o sentido da vida. E elas, diante disso, olham para a depressão e se afundam nessa doença do século. Nada está bom. Sempre há um descontentamento. Se senta na frente está ruim, se senta atrás está ruim, se vai de carro está ruim, se anda de ônibus está ruim, se está a pé está ruim. De qualquer forma, a vida nunca está boa para essas pessoas. Há um descontentamento lá dentro. Eu digo, há uma pobreza de alma nessas pessoas. E, infelizmente, milhares nesse descontentamento vivem querendo a aprovação dos outros. Então, se alguém diz, poxa, pastor, o senhor está bem hoje? A pessoa se sente bem. Mas se a pessoa diz, olha, não gostei muito disso, a pessoa já se afunda numa depressão, num descontentamento. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando eu deixei minha barba, eu gosto de contar essa experiência. Quando deixei minha barba lá no Rio de Janeiro, aí uma irmã chegou para mim, pastor, o senhor parece um velho com essa barba. O senhor envelheceu uns 30 anos com essa barba. E, pois é, irmã, fiquei feio então. Tá bom. Aí veio outra e disse, pastor, o senhor ficou um gato. Aí eu aprendi, de que me vale a opinião dela ou dela se eu não tenho a minha? E tem pessoas que vivem com a aprovação dos outros. Se os outros falarem que ficou bom, eu deixo a barba. Se o outro diz que ficou ruim, eu tiro a barba. E a sua opinião própria? O que você pensa de você mesmo? Então, para de querer a aprovação dos outros. Viva pela sua. Porque quando você vive pela aprovação dos outros, você vai ficar sempre descontente. Porque você nunca vai agradar os outros. Agrade a si mesmo. Não mate a sua vida. Viva. Outra forma de nós vivermos esse descontentamento, sempre é a cobiça. Querer a posição dos outros, querer ser igual aos outros, querer o que os outros têm. Você não precisa disso. Deus vai te dar exatamente o que te deixa feliz. Seja feliz com o que você tem. Pronto. E Ele vai te dar as coisas que você precisa. Tem um pensamento que diz assim, o pássaro que se bate na gaiola e está prestes a se matar é um verdadeiro exemplo, um emblema de um espírito descontente. A pessoa vai estar sempre se batendo para a morte. Quem são os que se matam? Certamente, são aqueles que, ao olharem para o mandamento, esquecem dos versos 1 e 2, onde Deus diz, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus. Eu tirei você da terra do Egito. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que protege você. Então, a razão pela qual as pessoas se matarem é porque elas esqueceram que existe um Deus que olha para elas. Parece que para elas Deus está lá no céu e esqueceu delas aqui na terra. Parece que Deus não anda com elas dia a dia e, ainda o que é pior,
parece que a vida delas não está nas mãos desse Deus tão bondoso e tão compreensivo. São sempre descontentes, preocupadas e ansiosas com o amanhã. Deus diz, não se mate, confie nele. Ele libertou você e quer libertar muito mais. Eles que se matam são aqueles que não têm um senso do mundo por vir ou do que virá no amanhã. Deus cuidará de você. Que Ele te abençoe e te proteja. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, 2 palavras e tantas verdades. Não matarás. Não permita, Senhor, que nós venhamos a matar alguém, mas também, Senhor, que não venhamos a matar nós mesmos, mas que olhemos para Ti como nosso Deus, com aquele que nos liberta e nos dá uma vida plena para viver. Que possamos viver alegres, felizes e contentes, porque temos o Senhor, temos uma esperança e temos a vida. Em nome de Jesus. Amém.